noite, este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, na noite desta sexta-feira. Semana que começou depois de alguns atrasos com a inauguração do Hospital de Biguaçu. Foi inaugurado, finalmente, com 110 leitos. O trabalho no hospital será realizado por 350 técnicos e 60 médicos. Pelo menos 70% dos atendimentos serão feitos pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A unidade que atende no sistema portas fechadas, só recebe pacientes no pronto atendimento encaminhados pelo SAMU e pelos bombeiros. Vai ser a solução para a superlotação do sistema hospitalar, pelo menos na região metropolitana? Como fica a distribuição deste atendimento a partir de agora? Lembrando que o Hospital de Biguaçu não está funcionando ainda a pleno vapor. Tem aí um planejamento para a ampliação de suas atividades. Esse é o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Genuíno Simone, que é médico, está de aniversário hoje. Nossos cumprimentos, parabéns. Agradecemos a companhia. Dr. Genuíno, que é presidente da Unimed Grande Florianópolis. Também está aqui conosco o presidente do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, Dr. Vânio Cardoso Lisboa. O programa recebe também o diretor-geral do Hospital de Caridade, Maurício Fogaça, é administrador, gestor hospitalar. E ainda recebemos a superintendente de hospitais na Secretaria Estadual de Saúde, Cristina Machado Pires. Obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Queires, Pensou Móveis, Pensou Queires, a número 1. Promoção de aluguel Ibagi, as melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Bom, queria começar com a senhora. O que muda no atendimento aqui na Grande Florianópolis, no sistema hospitalar, com a inauguração do Hospital de Biguaçu? Boa noite. Boa noite. Na verdade, o Hospital de Biguaçu é uma primeira etapa, né, de um processo de reestruturação ou de revisão da rede hospitalar da Grande Florianópolis, né? De imediato, porque inaugurou agora o ambulatório, ele começa com o ambulatório, o Hospital de Biguaçu, a transferência do ambulatório do Hospital Regional São José, de algumas especialidades, para o Hospital de Biguaçu, desafogando, então, inicialmente o ambulatório do Regional São José. A ideia é que até nos próximos 60, 90 dias a gente inaugure a UPA do continente, né? Então aí ela passa então a desafogar também o atendimento pediátrico do Hospital Regional São José, que não terá mais esse atendimento, né? O Hospital Florianópolis passará a ser um hospital exclusivo de ortopedia e aí com porta fechada, né, para poder justamente dar conta da nossa maior demanda e da nossa maior fila hoje. Em termos de UPA, abre ainda a UPA da Palhoça, que está prevista para abrir agora no segundo semestre. Reforçamos a UPA de Biguaçu e expansão de funcionamento de alguns postos de saúde no município de São José. Então, eu acho que é toda uma estrutura que se revê para justamente tentar vocacionar cada uma dessas unidades dentro da rede hospitalar. Bom, a UPA, tanto do continente como de Palhoça, quando a gente fala em UPA, o conceito é 24 horas? 24 horas. 24 horas de funcionamento. Atendimento de emergência também? Atendimento de emergência. A UPA do continente, ela vai ter pediatria, ortopedia, para que os traumas leves, né, as contusões, os entorses consigam ir para lá, eles não têm necessidade de um atendimento hospitalar, né, e também terá clínica médica. Tá, mas os acidentados, o que é muito comum, motociclistas na Via Expressa, BR-101, vão para a UPA ou vão para o regional? Não, se for um trauma leve, pode ir até para a UPA, né? Os traumas mais severos, os politraumas, vão continuar indo para o Hospital Regional São José, porque esta é a vocação do hospital. Pô, imagino que isso vai dar uma aliviada boa, né? Sim, esta é a programação, né? Que bom, que bom. Bom, eu me lembro, doutor Genuíno, eu costumo repetir essa frase até com uma certa frequência. Certa vez o senhor disse, eu acho que foi aqui no Conversas Cruzadas ou na CBN Diário, não lembro ao certo, o senhor disse o seguinte: nós não precisamos de fato de novos hospitais, precisamos de médicos para trabalhar nos hospitais já existentes. Aí, lembrando a época, e ainda não resolvemos o problema do HU, que tem 100 leitos fechados por falta de pessoal e por aí vai, né? Continuamos na mesma situação? Boa noite. Bom, boa noite, Renato. Esse é um assunto que todas as vezes que nós vamos tratar e conversar, é necessário que a gente possa conhecer um pouco mais toda a estrutura que envolve o Sistema Único de Saúde, as unidades hospitalares da Secretaria de Estado da Saúde, as unidades de pronto atendimento
E também não podemos esquecer das nossas santas casas, que são os hospitais que dão o suporte para o atendimento dos pacientes do SUS. Obviamente que nós, com a abertura das UPAs, nós aliviamos muito as emergências dos hospitais, mas ainda não diminuímos, principalmente na Grande Florianópolis, a ambulancioterapia. Nós ainda temos a vinda de muitos pacientes de regiões longínquas do estado que poderiam ser atendidos nas suas regiões, nos polos regionais, diminuindo com isso, obviamente, o número de pacientes que são atendidos nas unidades hospitalares, principalmente da Grande Florianópolis. Nós ainda temos grandes dificuldades para atender a demanda do Hospital Infantil, onde é um hospital de referência no estado de Santa Catarina e onde nós temos, sim, leitos, necessidade de leitos, porque não conseguimos atender a demanda que chega para nós. Nós temos leitos fechados, o Estado, a Secretaria de Estado da Saúde tem se empenhado, tem se esforçado, mas ainda há, sim, no Hospital Infantil, no Hospital Celso Ramos, deficiência de leitos, no Hospital Regional, não deficiência de leitos, nós temos deficiências de RH. O nosso problema hoje, Renato, quando a gente fala de hospital, é conhecer a estrutura do hospital. Não basta você só levantar paredes, não basta fazer só a estrutura. Tem que se entender como é que funciona um hospital, quem trabalha nesse hospital. E o custo de uma operação, né, que é elevadíssimo. Né? Então, obviamente que eu quero crer que algumas regiões do estado possa ter ociosidade de leitos. Mas na Grande Florianópolis, nos grandes centros de referência, nós estamos cheios, estamos com dificuldade para dar o atendimento a todos esses pacientes e ainda estamos com dificuldades de RH para que possamos abrir todos os leitos necessários para prestar o bom atendimento à população. O senhor me surpreende aqui, eu não tinha essa informação, né? Porque até então se bate muito na tecla dos 100 leitos fechados no HU. No Hospital Infantil nós temos leitos fechados também? Quantos leitos? Eu não posso te precisar, a Secretaria de Estado pode precisar, mas nós temos ainda áreas fechadas. O Hospital Infantil era um hospital que tinha 240 leitos quando da sua inauguração. Hoje nós devemos estar com 130, 140 leitos em atividade. Então há demanda, sim, Renato, e a Cristina, nossa superintendente, sabe disso, mas mais por sermos um hospital de referência, onde todos os pacientes de média e alta complexidade drenam para o Hospital Infantil. Então, isso acaba superlotando o hospital, trazendo dificuldades para que a gente possa atender adequadamente toda a demanda. Eu já vou retomar para a senhora aqui. Eu queria ainda, para fechar esse ciclo, né, presidente do CIMESC, o senhor concorda, então, que nós teremos uma situação, digamos assim, mais favorável com a UPA do Continente, com a UPA de Palhoça e também com o Hospital de Biguaçu? Bom, boa noite, Renato. Boa noite a todos, aos colegas da mesa. Renato, nós temos que pensar que a situação de saúde em Santa Catarina ela é complexa. Nós temos um grande polo de atendimento, que é a região metropolitana de Florianópolis, onde drena para cá os maiores problemas de saúde da população em geral. E eles são trazidos pelas prefeituras que depositam essas pessoas aqui na nossa capital. Por quê? Porque a estrutura do Estado está basicamente fundamentada aqui, com algumas exceções de Araranguá e outras cidades, basicamente é aqui. Então, os maiores hospitais do Estado estão aqui, com as estruturas montadas aqui em Florianópolis. E com esse advento desses pacientes que vêm do interior, ele fica congestionado. Então, o doutor Genoir tem razão quando diz que a estrutura está montada, as paredes estão no lugar, os equipamentos estão colocados, mas falta pessoal. E aí eu chamo a atenção, faz alguns anos que a Secretaria da Saúde não faz concurso público para médico e nem para as outras carreiras. São contratados como processo seletivo, pouco atraente para aqueles que querem trabalhar na rede pública, que viriam atrás, sim, de um concurso público. Então, esse fator eu acho que ele é impactante nesse atendimento da saúde também, setor de pessoal. Né?
Quanto às UPAs, com certeza vai diminuir, já diminuiu bastante o impacto nas emergências. Outra coisa que também diminui é essa implantação do sistema de graduação de risco, onde as pessoas que estão mais graves vão ser atendidas primeiro e as que são menos graves vão aguardar um pouco mais, e as que não têm gravidade nenhuma são novamente dirigidas às unidades básicas de saúde. Então, acho que como uma primeira intervenção nós chamamos a atenção da necessidade de um concurso público já urgente para a contratação de pessoal para a rede estadual. Há quanto tempo o senhor falou que não tem concurso público? Olha, eu me lembro do último em 2012. E a partir daí tudo, e mesmo assim ainda pontual, né? Para essa ou aquela especialidade. Entendi. Mas um concurso grande, chamando todos. Ok. O Hospital de Caridade, ele atende qual percentual SUS? Então, boa noite. Boa noite, Renato, e a todos. É uma grande honra poder estar participando desse debate. No momento, eu concordo com o presidente do sindicato, nós estamos atravessando uma fase crítica, e eu diria não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, no que se trata da assistência à saúde, especialmente do Sistema Único de Saúde. O nosso hospital dedica 60% da sua estrutura, é assim que a legislação trata hoje, a lei da filantropia, né, para atendimento do Sistema Único de Saúde. Mas vivemos uma era, vamos dizer assim, que as necessidades da população crescem, então o envelhecimento da população, né, o aumento de alguns perfis de doenças cardiovasculares e outras, né, e pelo estilo de vida, hoje a estética é mais importante do que a saúde, efetivamente, e o financiamento disso não está garantido. Então, em que pese o estado de Santa Catarina se esforce, e o município de Florianópolis e os outros da região metropolitana, hoje nós temos cortes. Eu tive num outro programa aqui onde comentei, por exemplo, há cerca de 60 dias, 11,8 bilhões foram cortados do Sistema Único de Saúde. E agora, na semana passada, recebemos uma notícia que também foram cortados os recursos para aqueles procedimentos cirúrgicos que eram feitos em formato de mutirão. Esse contingenciamento, né, para redução de despesa, enfim, né, só que a demanda não reduz, esse é o problema, né? O Brasil passa por um ajuste hoje, a gente está ouvindo nas notícias, aquele resultado primário, vamos dizer assim, entre as despesas públicas. Superávit primário, busca, né? E hoje está deficitário, então tem que cortar, mas efetivamente na saúde não poderia ser. Então, eu até ontem comentei no 37º Encontro Catarinense de Hospitais que está acontecendo aqui, né? Nós temos um grande desafio que me parece que as soluções apontadas não dão conta. E paralelo a isso, então eu comentava sobre a questão da saúde, hoje o olhar maior da população é estético e não efetivamente de cuidar dos aspectos. Então se busca um creme para corrigir problemas de pele, mas não se toma água, que a água é o melhor hidratante da pele, né? Então nós temos um custo alto, vamos dizer assim, de um sistema e uma competitividade, né? Porque um técnico de enfermagem, por exemplo, ele recebe um salário menor do que um esteticista. Então hoje não tem formação de profissionais técnicos para a área da saúde que saem prontos para atender, né? E numa cidade que em 10 anos tivemos 3 hospitais, então o Bahia Sul, o SOS Cardio cresceu, o Hospital da Unimed não tem profissional suficiente para atender, qualificado, capacitado, nem na área médica, nem de enfermagem, né? O Hospital de Caridade está colocando a público um edital fora do estado, inclusive, chamando médicos para UTIs. Com tantas universidades formadoras aqui, nós não temos médicos suficientes para trabalhar? Hoje nós temos... Ainda mais quando a gente percebe que há uma litoralização dos médicos, eles procuram muito mais a região litorânea. Mas nós temos urbanos, uma competitividade, vamos dizer assim, entre essas instituições, porque todas elas estão crescendo. O Caridade tem vários projetos em desenvolvimento, que depois eu vou comentar, e este volume de médicos, então, por exemplo, para colocar 20 leitos de UTI em funcionamento, que está previsto agora para o mês que vem, nós deveremos contratar uma quantidade razoável de médicos. Esses médicos são os mesmos que já dão plantão nos outros hospitais, né? Então nós temos um desafio no curto prazo, né? A formação e a disponibilização desses profissionais preparados para atender toda essa evolução que o sistema de saúde está trazendo. Bom, nós temos aí já várias questões para serem ampliadas, né? E eu vou discutir isso de uma forma maior, né? Mais intensa depois do intervalo. E também tem a questão da CPMF, né? Tem uma pequena diferença para o governo conseguir executar o orçamento de 2016, governo federal, uma diferença de apenas 80 bilhões de reais que
que o governo espera conseguir atingir com a volta da CPMF. Vamos discutir isso daqui a pouco também, depois do intervalo. Até já. O Hospital de Biguaçu foi inaugurado esta semana. E qual o impacto desta notícia no atendimento médico hospitalar na região metropolitana? Este é o nosso assunto hoje aqui nesta sexta-feira no Conversas Cruzadas na TV Com. Lembrando que você pode participar do programa mandando a sua sugestão de tema. Qual é o assunto que você quer ver em discussão aqui no Conversas Cruzadas? Mande o seu recado, a sua opinião. Pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo, como você preferir, no WhatsApp aqui da TV Com, o código 48 de Florianópolis, o telefone 9188 40 44 e também pelas nossas redes sociais, a nossa página no Facebook. E o seguinte, eu queria retomar com a senhora, porque agora há pouco aqui o doutor Genuíno falou que nós temos leitos fechados, alas fechadas, tanto no Hospital Infantil como no Hospital Celso Ramos. Eu não pedi números antecipadamente, a nossa produção não solicitou números, mas a senhora tem de cabeça aí esses números? Não, no Hospital Governador Celso Ramos, na verdade, a gente conseguiu abrir mais leitos, né? O hospital hoje tem 180 leitos, né? Quando até o doutor Libório assumiu a direção, esse hospital tinha 100 leitos, então, na verdade, a gente vem vindo numa progressão de reabertura de leitos. O Hospital Infantil está em obra, na verdade, é um hospital que agora está construindo 20 leitos de UTI, né, e 9 salas cirúrgicas, então ele também tem essa adaptação. Mas deve ter ainda por volta de uns 30, 40 leitos que a gente precisa reabrir. Ah, é? No infantil? Isso. E a ideia, na verdade, o Hospital Infantil é o único hospital de atendimento pediátrico de forma universal, né? O Hospital Regional São José e o Hospital Florianópolis, eles atendem, né, e tem uma sala de observação, quer dizer, essa criança não interna, essa criança não faz exames mais complexos, né? Essa criança não faz cirurgias dentro de nenhuma dessas estruturas. A ideia é que Biguaçu, daqui a 60 dias, quando ele vai, então, abrir a sua parte de internação em centro cirúrgico, é que ele também seja um hospital pediátrico e aí de referência em média complexidade, justamente para desafogar o hospital infantil, para que ele possa se dedicar, né, à porta, ao trauma e à alta complexidade. Tá. O Celso Ramos, ele tem leito fechado? Não, o Celso Ramos não. Não tem. Hoje não. Então é só o infantil que tem aí uns 40 aí. Por volta disso, né? Eu não trouxe esse número exato, mas aproximadamente isso. Tá. Bom, o Hospital de Biguaçu, ele tem um planejamento, né, para conseguir operar a pleno vapor. Quando chegaremos a essa data? Então, são 60 dias, então, para os leitos de internação, a emergência que é referenciada, né, e o centro cirúrgico. E depois, por volta de mais 60, 90 dias, porque depende de obra, de readequação por causa da vigilância, para poder abrir a UTI adulto e a UTI neonatal. Doutor Vânia, agora há pouco se falou aqui a questão da ambulancioterapia, né? E na época do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, se falava da descentralização, foi uma marca, né, do governo do ex-senador, né, Luiz Henrique da Silveira, já falecido. Eu queria saber do senhor o seguinte, ainda nessa ambulancioterapia, vem para cá vários casos que poderiam ser resolvidos em suas regiões ou vem para cá só alta complexidade? Vem sim, Renato, vem. São muitos casos que são de simples resolução, que podem ser resolvidos no local de origem, são encaminhados a Florianópolis. E outros que ainda ficam sem solução. Por exemplo, eu me lembro de ter atendido há uns 2 meses atrás, numa perícia médica, um paciente que estava com uma hérnia inguinal, que é uma cirurgia simples, que pode ser realizada em 20 minutos, através de qualquer das técnicas abertas ou por vídeo. E esse paciente estava em perícia no INSS há 3 anos por causa dessa hérnia sem trabalhar. É um paciente do interior do estado, dando, lógico, um grande prejuízo. E aí o custo, né, para a sociedade. Exatamente. Agora, como a gente falava anteriormente, a situação é complexa. Não podemos pensar em solução da saúde em Santa Catarina pensando só na região metropolitana de Florianópolis. Nós temos que pensar global, nós temos que pensar no estado.
E os hospitais, as Santas Casas, elas hoje passam por uma grande dificuldade, que é a dificuldade financeira. Depois o Maurício pode até falar mais alguma coisa para nós, já que ele vive na pele esse problema. A tabela SUS, aquela história toda. Né? Agora, com a tabela SUS hoje, fica muito difícil para os hospitais pequenos do interior assumir essa parte mais complexa. A internação do paciente fica muito cara, muito além daquilo que o SUS paga. Para os ouvintes terem ideia, hoje o SUS paga por uma consulta médica R$10. É uma vergonha. Menos do que um picolé ou, de vergonha. repente, um sorvete, aí vai sair. Tá, mas valor. o papel dos municípios nesse caso, com a rede básica de atenção à saúde, os postos de saúde? Na avaliação do sindicato, nós fizemos esse acompanhamento, os municípios, eles colocam muito acima daquilo que ele tinha que colocar. Em termos de dinheiro para a saúde. O Estado fica dentro do limite dele e o governo federal, que é onde tem a grande massa de verba que deveria ser destinada à saúde, não vem. E voltamos a falar novamente, eu repito, já foi falado nessa mesa, contingenciamento na saúde não se pode fazer, gente, que é isso? É brincar com a vida das pessoas. Com a vida das pessoas, é brincar com a saúde da população, né? Eu acho que teria que contingenciar em outro segmento, mas não na saúde. Mas então é o seguinte, né? Se os municípios estão fazendo a sua parte, o senhor está dizendo aqui que eles estão investindo mais do que tem aí a imposição legal. O Estado opera no limite. Então, toda a responsabilidade do governo federal não é colocar demais na conta do governo federal? Não, Renato, olha só. A emenda constitucional 29, que já virou uma lei, etc. tal, ela foi muito clara dizendo o que é gasto com saúde. E também determinou quanto é que cada ente deveria colocar para a saúde. E coube ao governo federal colocar 10% da sua receita bruta. Né? O que é que o governo federal faz? Ele bota 4,5% da receita líquida. Então, fica uma defasagem muito grande de dinheiro. E aquela história, 1% do Estado é uma coisa, 1% do governo federal é uma coisa bem diferente. Então, o valor é bem diferente. Então, a gente imagina um volume de aproximadamente 140 milhões de reais a mais que necessitaria ser colocado na saúde e não está vindo. O governo diz que não tem dinheiro, a economia está aí num quadro de recessão técnica, de fato, né? Todos os indicadores da economia são os piores possíveis e o governo vem com a ideia agora, doutor Genuir, da retomada da CPMF, que dizem que se não fizer a CPMF seria um suicídio orçamentário, mas se fizer a CPMF, se retomar a CPMF, seria um suicídio político. Então, uma situação complicada também do governo. Foi o próprio governo que criou essa situação, né? Mas, enfim. Bom, quando a gente fala de saúde, em tudo que o Vânio coloca, está muito claro que cada um tem que contribuir. Mas tem um outro lado que está entre esses meandros, que é a aplicação mal desses recursos e os desvios que também ocorrem desses recursos. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Hoje nós vivemos um país com uma crise moral e ética muito grande, que nos preocupa. Para onde nós vamos? Nós perdemos o rumo das ações que a política de Estado deveria ser tomada. E nós estamos tendo políticas partidárias e não políticas de Estado que efetivamente norteiam quais os rumos que você deve trazer para a saúde. Eu acredito, Renato, que hoje a sociedade ela paga uma carga tributária muito elevada. Muito elevado. E a CPMF é uma carga que vai onerar ainda mais a sociedade. O que nós precisamos, neste momento, é ter moralidade para termos os nossos recursos aplicados de forma correta, sem desvios e, principalmente, que a gente possa ter ações assertivas, que as ações sejam feitas da forma como ela foi planejada como uma política de Estado para bem atender a população. Se nós tivermos esses preceitos básicos, mesmo com um valor menor que a União contribui, nós teríamos com certeza uma saúde melhor. Hoje,
É lamentável o que a gente vê nesse nosso país, o tratamento dado à população. Apesar de todas as dificuldades do estado de Santa Catarina, eu sempre falo que o Santa Catarina, ainda na saúde, é um oásis comparado com as demais regiões do Brasil. Então, nós temos profissionais excepcionais que trabalham na área da saúde por todo o nosso estado, médicos dedicados, médicos com ótima formação, não só aqui na nossa rede de hospitais de Santa Catarina, mas também no interior do estado de Santa Catarina. Hoje a formação médica é muito boa e todos os polos regionais teriam capacidade plena de fazer todos os procedimentos de média e alta complexidade, não necessitando que todos esses pacientes drenassem para os hospitais da Grande Florianópolis. Se nós conseguíssemos ter, por parte do SUS, uma avaliação nova da tabela de pagamento dos honorários médicos pelo SUS, que eu não diria que é uma vergonha, ele está abaixo da crítica. É impossível você pedir para um médico fazer uma apendicectomia por R$80 ou R$90. É impossível uma Santa Casa ter uma diária que um paciente custa R$2.500, R$3.000 numa UTI e ela recebe R$1.000, R$1.200. Não há como sobreviver a essa realidade que nós estamos hoje. Isto acarreta o quê? Uma sobra de pacientes que não são atendidos e que a fila vai aumentando cada vez mais. E a população é a grande prejudicada de todo esse processo. Então, nós precisamos ver essas políticas públicas, nós temos que implementar, nós temos que moralizar esse nosso país. Eu acredito que é possível. Nós somos um país jovem, nós temos que acreditar que mudanças precisam ser feitas, independente de qual partido, A, B, C ou D. Mas nós temos que ter respeito para com o cidadão e nós devemos tratá-lo de forma digna, porque o nosso cidadão paga os seus impostos para que o país, o Estado e o município dê as condições de vida, de atendimento básico à saúde, que é primordial para a nossa população. Sobre os hospitais filantrópicos e as Santas Casas, segundo a Federação dos Hospitais, aqui em Santa Catarina, a dívida desses hospitais está na casa aí de R$200 milhões. É justamente porque não fecha essa conta, né? Imagina, você tem um custo de uma operação e um repasse do SUS que não cobre essa despesa, né? No caso do Hospital de Caridade, que tem uma tradição belíssima aqui na cidade, né? Já tem aí na sua história, inclusive, até um incêndio, né? Há bastante tempo se reergueu e é um hospital tradicionalíssimo aqui na nossa região. Como é que ele se vira diante dessa situação? Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, a inauguração do Hospital de Biguaçu. Traz que tipo de impacto no atendimento médico hospitalar aqui na nossa região metropolitana? Esse é o nosso assunto hoje. Bom, agora há pouco nós estávamos falando, né? Os hospitais filantrópicos e as Santas Casas, segundo a Federação dos Hospitais aqui em Santa Catarina, tem uma dívida de R$200 milhões. Por quê? Já foi falado agora há pouco, né? Porque tem uma despesa tal nesta operação, para manter a operação, e o repasse do SUS não cobre isso. Como é que o Caridade se vira? Então, por acaso, neste ano, a Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, mantenedora do Hospital de Caridade, completa 250 anos. E há 250 anos se faz caridade a partir de um modelo que foi idealizado lá nessa época. O Hospital de Caridade tem 226 anos e neste ano colocou à disposição da sociedade um novo prédio com 7.500 metros quadrados, 40 leitos de UTI, 8 salas cirúrgicas, teve apoio do governo do estado, 8,5 milhões para compra de equipamentos,
né? Buscou financiamento no BNDES para conseguir em torno de 20 milhões para conseguir edificar aquele prédio, e tudo isso agora se coloca numa condição de risco de financiamento, né? Um dos problemas é o custo, vamos dizer assim, desta operação versus aquela remuneração que o Sistema Único de Saúde traz. Então, só a título de exemplo, uma diária de UTI hoje no nosso hospital, apurado o custo em torno de R$ 2.300, já com materiais, medicamentos e os insumos, né? Para um tratamento, vamos dizer assim, normal, não um tratamento de alta complexidade, daqueles... Temos pacientes que passam de 20, 30 mil reais de custo por dia, mas numa média, R$ 2.300 o custo do paciente por dia. Do Sistema Único de Saúde, nós recebemos para metade dos leitos, 400 e alguma coisa, né, R$430, se não estou enganado, e para os outros 800 quando tem uma qualificação. Aguardamos desde dezembro do ano passado, quando o Estado de Santa Catarina e o município de Florianópolis encaminharam um pedido ao Ministério da Saúde para que a gente fosse qualificado na rede de urgência e emergência, o que nos pagaria R$800 por esses leitos. Ou seja, mesmo pagando mais, ainda teria déficit, mas não estamos recebendo esses 800. Né? E a notícia no Ministério da Saúde é que no ano de 2015 isso não ocorrerá. Então, em que pese na atenção primária estarmos bem, então o município de Florianópolis é um exemplo, né? Na atenção hospitalar justamente onde pega, porque a carreira médica, por exemplo, do ponto de vista do Ministério da Saúde, não é tratada. Então, qual é o estímulo para um médico ter interesse de vir atender um paciente pelo SUS? Eu comentava recentemente, foram cortados os valores das verbas para mutirão, que seriam para remuneração de médicos. E agora nós convivemos, além desses problemas, com atraso de repasse do Ministério da Saúde, tanto para o Estado quanto para o município. Então, no caso do Caridade, nós temos valores não recebidos de cirurgias cardíacas que o Ministério da Saúde não repassou, aquilo que é considerado o extra-teto. Então, por exemplo, como é que nós vamos dizer para um ser humano que precisa de algo que ele não pode ser atendido porque tem um teto? Qual é o valor que... Isso em atraso, tem dívida do Ministério da Saúde para o Estado de Santa Catarina, referente ao Hospital de Caridade, em torno de 2.200.000 daquilo que é considerado o extra-teto, onde o Ministério deixou de repassar para o Estado, né, e o Estado que repassa para a Caridade. Mas essa é uma verba que ela não é devida pelo Estado, é devida pelo Ministério da Saúde. Entendi. Isso. Então, temos, além disso, o desafio diário, porque os insumos crescem de custo, né? Nós temos os empregados, os funcionários do hospital que têm anualmente reajuste de salário, assim como as demais santas casas. Energia elétrica, nesse ano a gente teve vários aumentos de energia elétrica, é uma conta que não tem como fechar, né? E assim como outros insumos. Especialmente a energia elétrica, né? Uma entidade, vamos lembrar, lá há 250 anos se criou uma entidade para fazer caridade. E hoje ela se esforça com os seus recursos próprios, né? Mas não tem condição de financiar isso. Nós devemos mais de 10 milhões hoje para médicos, fornecedores, né? Parte disso tem a ver com esses repasses e outro pela própria operação. Hoje o hospital infantil, eu estou entrando numa área agora para entender como é que funciona, né? A relação entre os hospitais filantrópicos, os hospitais da administração direta, Santas Casas e os planos de saúde. O hospital infantil hoje ele é 100% SUS? Sim, o hospital 100% porque teve uma ação do Ministério Público à época, né, que não queria que fosse privado, misturado com privado e convênio e SUS. Então hoje o infantil ele é 100% Ele é 100% SUS, sim. A gente tinha ainda alguns atendimentos de convênio, porque mesmo quando houve essa ação, aonde o hospital ele era prestador único para aquela rede, ainda foi permitido que ele atendesse convênio por um período, mas agora o hospital infantil é 100% SUS. Tá, e no caso, quando um paciente que tem plano de saúde vai no infantil, ele é tratado como um paciente SUS, é isso? Como um paciente SUS, na verdade, existe uma lei que possibilita a cobrança desse paciente. Então, ocorre esse ressarcimento pelos planos de saúde, acho que o doutor Genuir pode colocar isso melhor, mas esse ressarcimento é feito para o Fundo Nacional de Saúde. Então, nós, como Estado, não temos o retorno desta verba, não. Isso deve provocar um desequilíbrio, imagina. Ele volta para o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde entende que, no momento do faturamento pelo SUS, aquela despesa já foi coberta, né? Então, o retorno daquilo que o plano de saúde paga, ele volta para o Fundo Nacional de Saúde. E, doutor Janeiro, isso aí funciona bem? Isso, o que a Cristina coloca é isso mesmo, e a gente paga, Cristina, uma tabela 30% superior à tabela dos planos de saúde. Para nós, um paciente de Unimed que procura um hospital do sistema de saúde,
ele é 30% mais caro do que procurar um hospital credenciado do sistema Unimed. Então, é muito ruim isso, mas eu só gostaria de complementar, Cristina, ainda algumas áreas da oncologia, especificamente, ainda se faz no hospital infantil, mas muito pouco, viu, Cristina? Hoje, com a abertura do hospital da Unimed, onde nós criamos a ala pediátrica, que era um compromisso com o Ministério Público, que o hospital da Unimed tivesse uma enfermaria e uma UTI pediátrica, consequentemente, com a inauguração do nosso hospital há 10 meses atrás, então os nossos pacientes, então, estão sendo atendidos no hospital da Unimed. Mas ainda há, sim, o nosso cliente que gosta do hospital infantil por ser o hospital de referência. Por os médicos, os melhores pediatras, os grandes especialistas da cidade estarem lá, eles acabam procurando o hospital infantil pelo SUS e a Unimed paga para o fundo de saúde, que não fica aqui, fica com o governo federal. O que é uma pena, né? É uma coisa que... Deveria ficar aqui já, né? É assim, um dos maiores erros, isso eu falo com toda a propriedade no estado de Santa Catarina, foi quando deixaram, ou o Ministério Público fez uma ação para que todos os hospitais atendessem 100% SUS no estado de Santa Catarina. Até então, tinha-se um atendimento na ordem de 20%, 25% da saúde suplementar. Isso permitia que os hospitais pudessem fazer investimentos e não ocorresse a depreciação hospitalar como ocorreu nesses últimos 10 anos. E era um dinheiro que entrava para a Secretaria de Saúde sem comprometer em momento algum o atendimento do paciente do SUS. Muito pelo contrário, muitos médicos com subespecialidades ficavam dentro desses hospitais atendendo a população SUS e atendendo essa parte pequena da população privada. Infelizmente, colocaram a lei ao pé da letra e, particularmente, para nós que trabalhamos no hospital e conhecemos a estrutura hospitalar, do ponto de vista de financiamento da estruturação dos hospitais, houve uma perda muito grande ao longo desses últimos 10 anos. Olha só, porque se passou a ideia, talvez simplista, de que o conveniado vai retirar a vaga do paciente SUS. Aí ficamos só nessa, né? Exatamente. Isso nunca ocorreu, né? A vocação, eu sei que o doutor Vânio está aqui, e como sindicalista a gente pensa que o SUS ele tem que ser integral 100%, porém a questão é de onde vem o financiamento. Se eu não tenho um governo federal que contribui com o que ele deveria contribuir e acarreta e muito, os municípios hoje, como o doutor Vânio colocou, estão pagando muito além do que eles têm que pagar, praticamente 100% dos municípios. O Estado já está no limite também, falta a parcela da União para que esse financiamento ocorra de forma efetiva. Isso é uma forma dos hospitais poderem reinvestirem, principalmente para que não haja, né, essa degradação que a gente houve ao longo desses últimos 10 anos. Obviamente que são ações políticas também que tem que ser levadas em consideração para que a gente consiga reverter essa situação e volte a ter o orgulho que todo o catarinense teve sempre com a saúde e com o bom atendimento que é prestado pelos médicos no Sistema Único de Saúde. Bom, eu fiz a provocação pelas redes sociais de ontem para hoje, perguntando se o telespectador acredita que nós teremos uma melhora no atendimento médico hospitalar com a inauguração do Hospital Biguaçu, que, aliás, começou a atender nesta sexta-feira, né? Está na capa do G1 de hoje, inclusive. Vamos ver o que o pessoal participou. Está aqui, ó, vamos ver, Lucy Firme, pelo Twitter, é o perfil dele no Twitter, ou dela. Seria muito ingênuo achar que o Hospital de Biguaçu vai ser a solução para o problema da superlotação, mas vai ajudar a população da cidade e liberar um pouco os hospitais da região. A Sheila Cristina, não acredito que o Hospital de Biguaçu vai resolver a superlotação. E o Mário Zilioto, pelo Twitter, a estrutura do Hospital de Biguaçu é de madeira? É que
uma edificação diferente daquelas que nós estamos acostumados, né? Mas é alvenaria. Alvenaria. É alvenaria, é que é diferente a construção, enfim. Pronto, né? e tal, enfim, é mais horizontal, né? Não é muito verticalizado, né? Perfeito. Bom, nós temos mais um intervalo comercial e em instantes estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O Hospital de Biguaçu está funcionando desde hoje. Foi inaugurado no início da semana. Ontem teve limpeza e hoje está funcionando. Qual é o impacto disso no atendimento médico hospitalar na região metropolitana? Esse é o nosso assunto hoje. Há pouco nós estávamos falando aqui sobre questão de SUS e tal. Daqui a pouco eu quero voltar a uma questão. Não sei se os senhores relembram, né? Lembram do que aconteceu quando a presidente Dilma esteve reunida com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e aí surgiu desta reunião a tal da agenda positiva. E apareceu um jabuticaba lá, né, nessa agenda positiva, que dizia o seguinte: entre os projetos, que cobrava do paciente do SUS aquele que tinha condições de pagar, né? Mas depois eu até conversei com a Carolina Bahia, de Brasília, e ela dizendo, não, essa história aí já acabou morrendo na casca, porque seria uma loucura também, né? Ou não. Bom, nós temos planos de ampliação, né? O senhor estava falando agora há pouco, o Hospital de Caridade tem planos de ampliação. Sim, senhor. Nós temos para abrir em breve mais 20 leitos de UTI, unidade de terapia intensiva. Deveremos também abrir uma unidade de dor torácica para ampliar os atendimentos cardiológicos a pacientes infartados, né? Também uma unidade de AVC e outros serviços que o hospital vem desenvolvendo, né, nessa reestruturação, vamos dizer assim, e crescimento do hospital no ano que a Irmandade completa 250 anos. É importante destacar que esses investimentos todos têm sido custeados ou pela própria Irmandade, mediante financiamento bancário, ou pela ajuda do Estado de Santa Catarina, que também aportou recursos lá. Sobre a questão do financiamento como um todo, né, as entidades filantrópicas, especialmente aqui do Estado de Santa Catarina, representam 77% dos leitos, esse é o dado que a nossa federação tem. Na terça-feira, dia 2, vão estar sendo representados juntamente com outras federações do Brasil afora, numa iniciativa da Confederação das Misericórdias do Brasil, né, junto ao Senado, onde se propõe, né, uma medida emergencial para financiamento, vamos dizer assim, do custeio da assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde. Então, nós estaremos lá representando o Imperial Hospital de Caridade, a Irmandade, o provedor Luiz Mário Machado vai estar conosco lá, e assim lideranças do Brasil inteiro. Não acreditamos que sem alguma modificação emergencial se consiga ter recursos para os meses de novembro e dezembro. Isso foi dito aqui nesse programa também pelo Dr. Hilário, que é diretor da nossa entidade associativa, da FEOESC. Então, nós temos um grande desafio para o financiamento até o final desse ano, exatamente nesse momento em que todas as entidades investem de alguma forma na ampliação do atendimento, porque falta recurso, falta instrumento, vamos dizer assim, de saúde pública. E aí eu quero reiterar o que disse no outro programa: eu acredito no SUS, eu defendo o SUS, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, integra todas as entidades, tanto privados, os planos de saúde, como as entidades públicas. Mas, efetivamente, essa articulação entre esses diferentes sistemas deve estar pautada no Ministério da Saúde como sendo prioridade. Hoje, os cortes de orçamento recaem sempre sobre a saúde. Na minha opinião, isso não deveria ser permitido. Isso já tem sido dito aqui. Na minha opinião, isso é um crime, tal qual outro tipo de crime. Nós temos, então, cortes na saúde que vão impactar em não atender um cidadão que eventualmente tem uma doença grave. Claro. Então, na minha opinião, que cortasse, então, verba para publicidade, a hora do Brasil, ou qualquer outra coisa que não vai matar ninguém se não tiver. Sim. Agora, cortar a verba que se destina ao atendimento de um ser humano, eu acho que deveria ser considerado um crime. Tá, doutor Vânio, é o seguinte, CPMF chegou a ajudar em algum momento a saúde ou não? Chegou, sim.
Claro. O senhor defende a volta dela? Não, negativo. A CPMF foi criada pelo nosso saudosíssimo Adib Jatene, né? Amigo e colega Adib Jatene, que ela agregou à saúde na época mais 6 milhões de reais. O governo gastava 6 milhões de reais na época, a CPMF trouxe mais 6, aí o governo tirou os 6 dele fora. Aí acabou se perdendo, né? Foi e ficou só os 6 da CPMF. Quer dizer, difícil, né? Trabalhar assim fica muito difícil. Como sindicato ainda, Maurício, eu te diria que não faltam médicos, não. O Brasil hoje forma 22 mil médicos por ano. Santa Catarina, nós temos 10 faculdades de medicina. Nós estamos formando em torno de 700 médicos por ano. Né? Talvez o que precise é dirigir um pouco mais os médicos para essa ou para aquela especialidade. E isso vai se fazer como? O mercado vai regular isso. Né? É lógico que o médico vai procurar uma especialidade que lhe seja, que lhe traga uma remuneração melhor ou que venha lhe trazer uma satisfação pessoal melhor. Eu trabalhei com terapia intensiva e eu te digo que o terapista ele fica dentro de uma UTI e é uma unidade muito puxada, muito cansativa, onde tu fica muito tempo trancado dentro de um setor crítico do hospital, né? Tratando de paciente grave, com histórias graves, com a morte beirando, rondando a tua memória, a tua cabeça, e isso não é muito atrativo para o médico. O médico prefere uma outra especialidade, cardiologia, clínica médica, endocrinologia, como o doutor Genuir está aqui, que é mais agradável, né? Terapia intensiva é mais pesado. Então, e esses profissionais, eles não são tão remunerados quanto essas outras especialidades. Eu acho que o mercado vai regular isso, não é questão de falta de médico, e sim de pagar um valor mais adequado para esses profissionais. Eu vou usar aqui, faltando apenas mais 5 minutos, e entrar num tema que é polêmico. Me chamou atenção a questão aí de uns 15 dias, eu entrevistei o secretário da Saúde, João Paulo Kleinman, e ele me trouxe a informação de que nós temos uma taxa média de ocupação nos hospitais de atendimento SUS no estado, né, nos leitos SUS, de 35%. Eu achei pouco. Mas como assim? Então nós temos 65% de ociosidade, mas o que a gente vê no telejornal é superlotação de emergência, falta de vagas, gente nos corredores e tal. E aí, além disso, o secretário me disse que o Estado não tem conhecimento da fila. Onde é que está a demanda? Hoje, com o sistema de software, tecnologia da informação, a gente já está bem atrasado nisso, não? Em relação à taxa de ocupação, uma taxa de ocupação média, né? Na verdade, a Sim, gente pega os hospitais, né, de alta complexidade. Eles têm uma taxa de ocupação alta, né? 90%, né? Alguns ainda mais, né? 94%, 96% dos nossos hospitais de referência. Nós temos hospitais filantrópicos que têm taxa de ocupação de 6%. Né? Então, é preciso rever 6%. Então, é preciso rever essa rede hospitalar, vocacionar essas unidades. Né? São muitas vezes unidades menores, mas que têm estrutura, quer dizer, tem centro cirúrgico. É possível levar a demanda de cirurgias de média complexidade para essas unidades e desafogar. Né? A gente agora vai estar inaugurando o ambulatório virtual de gastropediatria, né, no hospital infantil. E, pasmem, né, a maior queixa, quer dizer, o que leva as crianças a procurarem o hospital infantil dentro desse ambulatório é constipação. Quer dizer, as crianças vão porque tem uma queixa de constipação. Quer dizer, isso poderia ser resolvido no posto de saúde, então, imagina. Você pega um hospital que é de altíssima complexidade, né, onde você tem um notório saber para poder justamente dar conta daquelas doenças que são mais complicadas e mais graves, e você acaba usando deste recurso para atender algo que é simples, o que é relativamente complexo, menos complexo, que poderia estar sendo atendido dentro, nas regiões ou no interior. Né? Então, eu acho que é preciso juntar isso, né? A população que quer ser atendida com o hospital que quer atender. Né? Desconcentrar isso hoje das grandes regiões e tentar justamente aproveitar essa rede hospitalar que está ociosa. Bom, doutor Genuir, vamos falar de coisa boa agora aqui, nesse momento final. Eu acabei de receber uma mensagem aqui. Amanhã tem uma programação bacana no Parque de Coqueiros, promovida pela Unimed, é isso? Isso. Amanhã nós vamos estar comemorando 44 anos a Unimed Grande Florianópolis.
E nós vamos fazer uma programação intensa no Parque de Coqueiros, junto com a população, junto com os clientes da nossa Unimed e junto com a população de um modo geral. Então terão atividades lúdicas, nós teremos uma equipe médica que estará fazendo glicemias, tirando pressão da população, conversando com a população de um modo geral, conversando sobre modos saudáveis de vida, de atividade física, enfim, serão 12 horas que nós vamos permanecer lá no Parque de Coqueiros. Convido a população, que vai ser um dia bastante agradável, onde a gente vai estar presente, próximo da população, próximo dos nossos clientes, levando alegria, levando conhecimento e prestando, de alguma forma, esclarecimentos e um atendimento básico de pessoas que, porventura, forem procurar os nossos serviços lá no Parque de Coqueiros. Bacana, e coisa boa que a previsão é de tempo bom, né? Nesse final de semana, com céu claro, calor e tal, vai ser bem agradável, tenho certeza. Senhores, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Um ótimo final de semana a todos. Nós estaremos de volta segunda-feira, programa em novo horário, às 9 horas da noite. Conversas Cruzadas, quem decide e tem opinião, assiste. Tchau.